Salve, Senhor Deus. Evangelho de João, capítulo 1, amém? Amém. Todos acharam? Vamos ficar de pé um minuto, nós orarmos e lermos a palavra do Senhor. Versículo 12 e 13 diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, ó Deus, pedimos que o Senhor venha sobre nós esta noite e possa, Senhor, trazer luz à Tua verdade, para que cada um de nós, ó Deus, tenhamos plena certeza e convicção daquilo, ó Deus, que será ministrado esta noite. Senhor, que Teu Espírito Santo possa abrir o entendimento do Teu povo e nos revelar, Senhor, a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, aplicar em nossa vida e assim, ó Deus, andar em gratidão diante de Ti, por Tua rica bênção, ó Deus, que concedesse a cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus, nesta hora. Toma-me, ó Pai, em Tuas mãos, me conduz, Senhor, em Tua presença. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa conceder-me a sabedoria do alto, e que o Senhor possa falar, Pai, poderosamente a este povo que aqui se encontra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Podem sentar. Glória a Deus. Nós estamos no mês falando sobre evangelho, evangelismo, sobre evangelizar. E semana passada eu comecei a discutir sobre algumas questões que aparecem quando nós começamos a evangelizar. Quando a gente sai para evangelizar alguém, algumas perguntas surgem. E aí, semana passada eu estive respondendo a respeito da morte. Vocês lembram da morte? E aí eu falei que os casais, tá bom, lá no céu, não vão ser mais casais. Alguns assim, ó, e outros, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E outras coisas mais. E aí eu fiquei devendo sobre a questão de que todas as pessoas são filhos de Deus ou não. E também sobre por que acreditar na Bíblia. Por que nós devemos acreditar nessa palavra? E eu espero, pela graça de Deus, tentar passar para vocês algo sobre essas duas questões esta noite, para que seja dirimida toda dúvida e vocês, quando forem evangelizar, que alguém questionar sobre isso, ou alguém chegar e dizer, eu também sou filho de Deus. Diz, como é que você sabe que é filho de Deus? Como nós podemos descobrir que somos filhos de Deus? Como você hoje aí sabe que você é um filho de Deus? Então, para resolver, tá bom, essas questões, nós vamos ler alguns textos da palavra do Senhor. E o primeiro texto, tá bom, é evidente sobre a questão de ser filho de Deus, tem a ver com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Ele diz que filho de Deus, Ele concedeu serem chamados de filho de Deus aqueles que receberam a Jesus Cristo. Somente os que recebem a Jesus Cristo são filhos de Deus. Somente isso. Isso quer dizer que as pessoas que não têm a Jesus ou não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, eles não são filhos de Deus. São criaturas do Senhor, que Deus criou e permitiu que vivessem sobre a terra, e que agora lança o Evangelho de Jesus para que eles possam também chegar à salvação. Mas filho de Deus só é quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Agora vem outra questão. A questão de receber Jesus não depende do intelecto de cada um. Não depende da vontade apenas do seu coração de querer ser filho de Deus. Não depende da hereditariedade. Não depende de que se o pai e a mãe for crente, o filho vai nascer crente. Não é assim que funciona. Nem também é pela vontade de alguém, forçando outra pessoa a ser, que a pessoa vai ser um filho de Deus.
Nós só chegamos a ser filhos de Deus mediante a ação de Deus na nossa vida. E é isso que esse texto acaba de mostrar. Observe, olhem bem para ele. Ele diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, ou no nome de Jesus. Aí ele diz, os quais não nasceram do sangue. Não foi por hereditariedade, não é por genética, não funciona assim. Nem da vontade da carne, eu quero ser filho de Deus, então eu vou ser filho de Deus. Também não funciona, não é assim. Nem da vontade do homem, eu quero que você seja filho de Deus, aí você vai ser filho de Deus. Também não funciona assim. Tá? Ele diz claramente que eles nasceram de Deus. Então, para ser filho de Deus, Deus tem que operar no coração do ser humano. E isso entra em perfeita harmonia com a profecia de Ezequiel, aonde ele diz que vai trocar o coração de pedra e pôr um coração de carne. Ele diz que vai pôr os mandamentos dentro desse coração, mandamentos, estatutos e juízos, para que os guardeis, os observeis. E então ele diz que vai pôr o Espírito dele dentro, e eles então serão o povo do Senhor, e Deus será o seu Deus. Louvado seja o Senhor. Simplesmente o que Deus está dizendo é que você, crente, eu, crente, nós estamos aqui inteiramente pela graça e o amor de Deus por nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por isso. Você e eu somos filhos de Deus porque Deus nos fez filhos dele. Somente isso. Então não se gabe, nem se glorie porque você está andando em santidade demais diante do Senhor, nem porque você está fazendo as coisas de Deus e Deus vai lhe abençoar por isso ou aquilo, porque isso não atrai os olhos do Senhor. Porque todas as nossas obras são consideradas por Ele como trapo de imundícia. O que nós fazemos é apenas em gratidão a Deus, ter uma vida digna de um Deus santo que nos amou primeiro, nós ainda sendo pecadores, e enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida e pudéssemos ser reconciliados com Ele. Louvado seja Deus por isso. Mas não somente esse texto que fala sobre essa questão de sermos adotados por Deus, de sermos filhos de Deus. Vai para Romanos, capítulo número 8. Romanos, capítulo número 8. Se alguém chegar um dia para você e dizer, eu também sou filho de Deus, aí você pode questionar com este verso. Romanos capítulo 8, verso 14 em diante, diz assim: pois, ou porque, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Só os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você encontrar com qualquer outro, seja ele um católico, seja ele um espírita, seja ele um budista, seja ele um Hare Krishna, seja ele o que for, se ele não é guiado pelo Espírito de Deus, ele não é filho de Deus. Ele não é filho de Deus. E se nós lermos o restante, ele vai dizer que nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção. Deus nos adotou. Recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Aí verso 16: o próprio Espírito, o Espírito Santo,
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então essa é a convicção que cada crente tem. O Espírito Santo testifica em seu coração se você é realmente um filho de Deus. Tá? E como é que realmente nós chegamos a ser filhos de Deus? Vou pensar vocês. Aí a gente vai para Gálatas, capítulo 3. Isso é, passa aí umas páginas, pula 1 e 2 Coríntios, Gálatas, capítulo número 3. Gálatas, capítulo 3, verso 26. Gálatas, capítulo 3, verso 26. Pois ou porque todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Glória a Deus. É mediante a fé em Cristo Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. Somente pela fé em Jesus Cristo é que alguém pode se tornar filho de Deus. Então você pode dialogar com alguém, tá bom? Caminhando na rua, sentado no ônibus, onde quer, no seu trabalho, na escola, e questionar se ele tem fé em Jesus. E aí você vai perguntar se realmente ele acredita em Jesus Cristo, se ele acredita que Jesus Cristo morreu na cruz pelos pecados dele, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele está sentado à direita de Deus Pai e é Senhor sobre tudo, e se ele considera realmente Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Se ele realmente aceita isso de verdade no coração dele. Eles vão dizer que tem Jesus desde o começo, mas não vão chegar a dizer que crê em Jesus Cristo. E aquele que crê em Jesus Cristo deve andar como ele andou. Se não for assim, não é filho de Deus. É criatura e está condenado ao inferno se não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Vocês entenderam isso aí? Vocês entenderam também a seriedade disso? Até porque você e eu, nós temos parentes, pessoas familiares nossas que não são filhos de Deus. Eu tenho pai que ainda não é filho de Deus. Eu tenho irmãos que ainda não são filhos de Deus. E que eu tenho a responsabilidade de anunciar o Evangelho da salvação em Jesus Cristo, para que eles possam ser agraciados pelo Senhor com o dom da salvação. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como Deus deseja contar com a sua igreja para isso. Mas hoje em dia o que nós estamos encontrando é uma igreja apenas à procura de benefícios do seu próprio coração. Ninguém se submete ao senhorio do Senhor para levar as boas novas. E nós precisamos mudar isso. Você precisa mudar isso. Porque você e eu fomos comissionados para tão grande e honrosa missão. Levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para que as pessoas sejam salvas. É nossa responsabilidade. Quisera eu que Deus pudesse inculcar, fundir dentro dos vossos corações desejo para ganhar almas para o reino de Deus. De verdade. Nós ficarmos tão apreensivos em alcançar alguém para Jesus que nós não pudéssemos descansar em relação a isso. É nossa missão e é nossa função realizarmos essa obra grandiosa. Então, por esses textos e também por Efésios capítulo número 1, verso 5. Efésios, eu logo passando algumas folhas aí de Gálatas, capítulo 1, verso 5. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, diz, no verso de número 5, que Ele, Deus, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos,
por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Louvado seja Deus. Foi Deus, irmãos, que resolveu nos salvar para sermos filhos dele. E para que pudéssemos realmente reconhecer que somos membros da família de Deus, tão somente por meio da graça que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem isso, ninguém é filho de Deus. Ninguém é filho de Deus se não crê em Jesus Cristo. Muito bem. Passada essa questão, agora vamos à questão das Escrituras. Por que nós podemos acreditar na Bíblia? Por que eu acredito na Bíblia? Por que você acredita na Bíblia? Alguns podem chegar e perguntar, por que você acredita na Bíblia? Ora, ela foi escrita por homem, então deve estar cheia de falhas, ou coisa parecida. E eu quero trazer à luz algumas coisas a respeito das Sagradas Escrituras para que você tenha em mente que a nossa fé, ela não é uma fé que se baseia no nada ou no superficial, mas ela tem fundamento. E nós podemos nos apegar a esses fundamentos. E eu chamo esses fundamentos de fundamentos inabaláveis. Porque o próprio Deus criou isso e não deixou brecha nenhuma para que alguém pudesse duvidar da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Então volte para o Evangelho de Lucas, capítulo número 1. Evangelho de Lucas, capítulo número 1. Do verso 1 ao verso 4, Evangelho de Lucas, capítulo número 1, do verso 1 ao verso 4. Muitas vezes, nós lemos as Sagradas Escrituras e passamos desapercebidos de grandes informações importantes que existem em cada palavra que Deus resolveu inspirar os seus autores para colocar aqui. E você já deve ter lido o Evangelho de Lucas, eu acredito que sim. E ao ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 1 ao 4, talvez você não dê muita ênfase ao que está sendo dito aqui. Mas são coisas importantes a respeito das Sagradas Escrituras. Preste bem atenção, verso 1 ao 4 do capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra de Deus. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Amém. Louvado seja Deus. Né? Nós estamos vendo um autor bíblico, Lucas, começando o seu evangelho, e esse evangelho ele é considerado sinótico, porque ele é semelhante a Mateus e a Marcos, e Mateus, quanto Marcos e Lucas foram autores distintos que escreveram longe um do outro e que relatam similaridades. Há algumas coisas que não existem no Evangelho de Mateus, que existem no Evangelho de Marcos e que não existem em Lucas. Existem algumas coisas no Evangelho de Marcos que não existem em Mateus nem em Lucas. E existem algumas coisas em Lucas que não existem em Mateus e Marcos. Mas todos eles trazem as narrativas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma semelhante. Alguma outra aparente contradição aparece quando, por exemplo, no Evangelho de Mateus, lá é dito que o Senhor estava caminhando e 2 cegos clamaram a Ele, e no outro Evangelho aparece um cego clamando a Ele, mas onde há 2, há 1. Isso não é contraditório. Um autor resolveu apenas relatar um milagre em um cego,
e o outro resolveu relatar o milagre dos 2 cegos. E eles não se contradizeram nem inventaram coisa alguma. Eles apenas tiveram a sua ótica de escrever, conforme Deus deu livre acesso para escrever aquilo que foi verdade e verídico. Louvado seja Deus por isso. Mas aí então, o que é que Lucas tem a ver com essa questão de provar realmente se a Bíblia é verdadeira ou não? Olha, presta bem atenção. Logo no verso 1, ele diz que muitos houveram que empreender uma narrativa coordenada dos fatos. Ele está revelando que antes dele escrever o evangelho dele, já havia alguém escrito alguma coisa. E nós sabemos, pela própria história, de que existe o evangelho de Nicodemos, o evangelho de Judas, o evangelho não sei de quem, e esses outros todos não foram inspirados por Deus, mas existiram. E o que é que Lucas fez? Lucas fez uma pesquisa acurada, detalhada dos fatos que aconteceram realmente na vida de Jesus com os seus discípulos e apóstolos, e ele saiu investigando, indo aos lugares, ouvindo testemunhas oculares, como ele diz aqui. Ele ouviu pessoas que estavam próximas aos apóstolos e próximas ao Senhor Jesus Cristo, até quem sabe entrevistou a própria Maria, porque há detalhes na genealogia e na história que só uma entrevista acurada poderia relatar de fato o que estava no coração de Maria. E aí nós percebemos que este homem ele foi em busca de uma verdade para apresentar uma pessoa excelente, uma pessoa de uma alta classe, porque ele chama de excelentíssimo, como se fosse alguém importante da sociedade que estava crendo nas verdades que ele foi evangelizado, mas ele queria um documento com tudo aquilo realmente que aconteceu na vida de Jesus Cristo para testificar que ele realmente é quem é, que ele diz quem é. E aí então Lucas faz isso, ele faz uma narração coordenada. Isso quer dizer que o evangelho de Lucas, ele procurou colocar as coisas no passo que aconteceram. Alguns eventos em Mateus ou Marcos podem estar fora de ordem, ou um determinado sermão de Cristo pode ter sido pregado depois e ele resolveu colocar antes. Mas Lucas tentou colocar tudo na sua devida ordem, como aconteceu, porque ele pesquisou, ele foi em busca da verdade das Escrituras. E outra coisa interessante que ele menciona é que ele fala de fato. Irmão, fato é algo que realmente aconteceu, e contra fato não existe argumento nenhum. Isso quer dizer que tudo que ele narrou aconteceu de verdade. O sobrenatural aconteceu de verdade. A parte histórica aconteceu de verdade. Jesus saiu de Jerusalém e foi para Cafarnaum. E isso aconteceu literalmente. Jesus andou sobre as águas. Aleluia! Isso aconteceu verdadeiramente. Por quê? Porque houve testemunhas oculares que viram isso e testificaram. E aí algumas pessoas às vezes querendo, não, mas prove cientificamente que a Bíblia é verdadeira, prove cientificamente que as Escrituras têm realmente fundamento e coisa e tal. Aí isso é impossível usar o método científico para provar fatos históricos. Método científico só se usa quando aquilo que nós observamos, ele é repetitivo, ele é mensurável, tá? E ele é observável mais de uma vez. E não se dá para observar, por exemplo, quando o presidente João Figueiredo foi presidente do Brasil, não dá para provar cientificamente, porque não se repete. Não dá para mensurar, não dá para se repetir, não dá para contabilizar. Como é que se prova um fato histórico? Apresente testemunha. É isso que se faz no tribunal. Quando alguém mata alguém, não vai ficar olhando se ele vai matar de novo para saber se ele matou realmente o primeiro. Vai-se atrás de testemunhas, porque fatos históricos se comprovam através de testemunhas. Então o que foi que aconteceu com Cristo que nós conhecemos?
Nós vimos pelas Sagradas Escrituras e pela própria história, pelo evento histórico, de que ele realmente existiu. Ele realmente existiu. Ele andou sobre a terra, ele caminhou junto com o povo, ele fez os milagres que realmente fez. E Pedro fala isso em sua segunda carta, e ele diz que realmente são coisas grandiosas, não são fábulas, não são historinhas, não são contos e fadas, são realidades da palavra de Deus que nós estamos observando. E ele relatou esses fatos, e ele contou tudo, e ele entrevistou muita gente, e ele chegou a atestar que o que foi feito, foi feito. O que entre nós se realizou verdadeiramente. E aí ele vai escrevendo mais algumas coisas. Ele diz que ele começou a investigar desde a sua origem. E aí ele resolveu escrever tudo isso aí. E aí ele coloca uma exposição de ordem. Agora o objetivo dele em fazer isso não é ganhar dinheiro. Não é pregar para que multidões venham depositar valores. O objetivo dele é para que a pessoa para quem ele escreveu tenha plena certeza das verdades a que ele foi instruído. É por isso que a Bíblia está aqui, para que eu e você tenha plena certeza das verdades escritas aqui nesta palavra. Agora deixa eu dizer outras coisas. Porque às vezes a gente não vamos conseguir, mediante isso, convencer ninguém. Mas podemos usar algumas coisas. Vamos pensar. Eu gosto de pensar. Primeiro, na nossa Bíblia, como ela chegou até nós? As Escrituras, elas foram escritas em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento, em sua maioria, foi escrita na língua hebraica. E algumas porções em aramaico. Algumas porções de Daniel e alguns outros textos, que eu não me recordo agora, foram escritos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. E estas línguas, tá, são as línguas originais da Bíblia. O hebraico, o modo de se escrever era da seguinte maneira: se escrevia da direita para a esquerda, não tem esse negócio de vírgula, de ponto, de espaço, vogal não existia. Eles criaram certos símbolos pequenos para representar as vogais, e se lias vamos dizer assim, numa olhada só, tudo que estava escrito. Não havia essa questão de capítulo e versículo. Não havia essa divisão que existe na nossa Bíblia hoje. Essa questão desses títulos que existem em preto, que alguém resolveu colocar, isso não existia nas Escrituras. Era apenas um bloco de texto grande, escrito em pergaminhos. Começaram a ser escritos em determinado material que se deteriorava rápido e tinham que copiar isso rápido. Por isso que os escribas ficavam copiando constantemente as Escrituras, de um papiro para outro, até realmente chegar a escrever em poros e depois em material mais resistente, que se preserva com o tempo, como encontraram os rolos do Mar Morto. E aí então eles escreviam assim. Então o Salmo, por exemplo, 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Primeiro não tinha número do Salmo, começava o título do Salmo logo assim, pela primeira linha do Salmo. E era da direita para a esquerda, escrito, e quando terminava ali, ele ia para baixo, e terminava ali, já começava o outro, e assim sucessivamente. Era assim que era escrito o Velho Testamento. E assim também era no grego também, não havia essa questão de divisão como nós temos hoje. Então imagine a dificuldade de alguém de realmente copiar aquilo e adulterar aquilo. Era muito difícil. Depois, no começo da igreja cristã, tá bom? No começo da igreja cristã, no primeiro século, a Bíblia, ou os escritos do Novo Testamento e também do Velho Testamento, passaram por algumas traduções. Elas foram traduzidas para o siríaco, copta e latim. Essas 3 línguas foram espalhadas pelos continentes. Algumas porções das Escrituras.
E se alguém chegar e dizer assim, foi escrita por homens, aqueles monges, frades, padres ou teólogos de antigamente, e eles adulteraram a coisa quando fizeram isso, então há um nível de dificuldade muito grande de se fazer isso. Por quê? Primeiro, vamos falar em termos do Novo Testamento. Existem 6.000 manuscritos do Novo Testamento. 6.000 manuscritos do Novo Testamento. Se alguém fosse alterar alguma coisa desses manuscritos, ele teria que fazer um trabalho fenomenal. Ele teria que pegar e à procura desses 6.000 manuscritos, copiá-los, imitando a caligrafia do que ele achou, para não haver diferença. Depois que ele copiar, ele teria que devolver todos os 6.000 manuscritos para os seus respectivos lugares e não contar a ninguém que ele alterou os manuscritos. Isso é impossível. Nós temos alguns escritos de Aristóteles, cerca de 10 a 15 manuscritos só. Heródoto, um grande geógrafo e historiador, temos cerca de 6 a 10 manuscritos dele, contando a história dele e alguns feitos deles. Também temos alguns 6 a 10 manuscritos de Homero, grande poeta da Grécia. E todos eles escritos a distâncias grandiosas da sua origem. Por exemplo, Aristóteles, os escritos deles, começaram a descobrir os manuscritos, ou começaram a rabiscar os manuscritos sobre a vida dele, cerca de 1400 anos depois dele. Homero e Heródoto, cerca de 900 anos depois dele. Os feitos de Júlio César também. Nós temos escritos, não são os originais, os manuscritos originais, nós temos os manuscritos do Novo Testamento que chegam a décadas. Apenas décadas da obra e da vida dos nossos apóstolos e do Senhor Jesus Cristo, datados do primeiro século. São coisas preciosas para nós, que nos arremetem a todos os fatos de que o que realmente a Bíblia diz é verdade. Louvado seja Deus por isso. Sabe qual é a grande dificuldade que eles têm a respeito disso também? É que os pais da igreja, Agostinho e outros homens de Deus que trouxeram grande contribuição para o cristianismo, eles pegavam os manuscritos, como Lutero e outros, e eles faziam comentários desses manuscritos. E encontraram os comentários dos pais da igreja. Então, se alguém fosse distorcer alguma coisa do Novo Testamento, ele teria que pegar esses 6.000 manuscritos, teria que levar para o lugar, teria que alterar uma cópia, criar uma cópia alterada. Depois ele teria que pegar os escritos dos pais da igreja, teria que também alterar os comentários dele na mesma caligrafia, devolver tudo para o mesmo lugar e não contar a ninguém que eles fizeram isso. E isso é impossível. Então a Bíblia é verdadeira e eu posso acreditar em tudo que ela diz, porque o meu Deus resolveu colocar historicamente a verdade da Bíblia estampada para todos que quiserem estudar. Além disso, nós podemos encontrar documentários de arqueólogos, de geógrafos que provam a veracidade dos fatos da Sagrada Escritura, que mostram realmente a questão do dilúvio e a questão das outras coisas que existiram nela. Bendito seja Deus por isso, porque o próprio Deus, soberano Senhor, no controle de tudo, resolveu dizer que sua palavra é a verdade. Aleluia. E é ela a única que liberta o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas não é somente isso, não. Pedro fala que esta palavra fala de confirmação dos feitos proféticos. Olha que coisa grandiosa. Recentemente eu li, eu não li, ele leu com minha esposa,
E ela comentou para mim um livro católico que afirma que a história de Adão e Eva é um mito. Não é verdadeiro. É uma história para ilustrar alguma coisa, mas não é real. Eles não sabem nem o que estão fazendo quando afirmam isso. Porque se eu chegar para a pessoa e perguntar se ela acredita em Jesus, ela vai dizer que acredita. Se eu chegar para o católico, você crê que Jesus é o Filho de Deus, ele vai dizer que crê. Então você crê também que as palavras de Jesus são verdadeiras? São. E você não crê que Adão e Eva são realmente quem são e são verdadeiros os fatos e o relato que a Bíblia diz a respeito dele? Não, aquilo foi uma história. Então você não acredita em Jesus. Porque o próprio Jesus, ele testificou que aquilo era verdadeiro. Quando nós olhamos uma passagem com Mateus 19, que Jesus diz assim, a respeito do casamento: não ouviste no princípio, Jesus diz que Deus, o Criador, os fez homem e mulher, e diz: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Jesus está afirmando, usando o texto de Gênesis, do relato da criação. No princípio, Deus disse isso para o homem. Então, se o Cristo está afirmando que aquilo é real, aquilo é real. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É como ele também disse, quando os fariseus vieram pedir um sinal a ele: mostre-nos os sinais. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E ele diz: assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, então o Filho do Homem passará 3 dias no seio da terra. Jesus estava abalizando a veracidade das Escrituras do Velho Testamento. Jesus estava dizendo: aquilo que Jonas realmente viveu é verdade. E tem muitos críticos e céticos que dizem: aquilo é uma historinha, é um mito, é impossível alguém sobreviver no ventre de um peixe, ou de uma baleia, ou de que foi o animal que Deus escolheu. A Bíblia não diz, a Bíblia diz que foi um animal que engoliu ele e acabou-se. E eu acredito que aquilo é verdade. Aleluia. Eu acredito porque o próprio Cristo, o Filho de Deus, disse que era verdade. E eu acredito. E não é somente isso, irmãos. O mais incrível é o cumprimento das profecias. Nós hoje, quando temos essa questão de capítulo e versículo, fica fácil para nós memorizarmos as Escrituras. Muito fácil. Essa ideia de capítulo e versículo apareceu por volta do ano 1500 depois de Cristo, no século XVI. E aí então nós conseguimos encontrar as coisas muito facilmente. Mas imagine Jesus Cristo recitando o Velho Testamento, sem questão de capítulo e versículo, quando ele estava lá na cruz, onde ele disse: Lama lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava se arremetendo a um salmo que foi escrito tantos anos distante daquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele estava recitando do mesmo modo como ali foi escrito. Você sabe o que é encontrar isso em letras hebraicas? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver as letras hebraicas, mas vocês já viram letras chinesas? Já viram letras chinesas? É pior. O hebraico é muito pior. São traços e traços e traços e traços e traços. E Jesus sai recitando aquele salmo na cruz. E ele recita o verso número 1, ele recita o verso número 6, ele recita o verso número 15. Ele diz: todos os meus ossos eu posso contar, porque ele estava dizendo: nenhum dos ossos deles foi quebrado. O Salmo 22, na íntegra, ele estava recitando ali: louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. E aquilo foi registrado aqui no tempo do Novo Testamento: bendito seja o nome do Senhor, porque aquilo realmente que as Escrituras dizem é verdade. E só o insensato diz no seu coração que não vale a pena crer na vida. E que alguns dizem: foi escrito por homens, aí a falhas.
A própria Bíblia diz que foi escrito por homens inspirados por Deus. Cerca de 40 autores, em um espaço de 1500 anos. E o mais interessante, em continentes diferentes, alguns na Europa, outros na Ásia, outros na África. E cada um escreveu e Deus, sabe Deus pegar todos eles assim, coordenar tudo, para que viesse a fazer este livro gracioso e grandioso, esta Bíblia, cujo nome significa vários livros, que não tem o nome Bíblia nela em si, mas nós conhecemos por isso. E aí nós entendemos também que ao longo desses anos em que Deus resolveu fazer isso, no seu controle soberano, Ele agora resolveu um dia canonizar tudo isso, testificar que é só esses livros mesmo e acabou-se. E como não acreditar que o que Ele deixou é suficiente para levar o homem à sua presença, para salvar? Como não acreditar numa palavra como essa? Como não acreditar nas Sagradas Escrituras? É muito lindo, irmãos, o que Deus fez. E ainda mais, seria Deus falto de sabedoria para fazer com que o seu povo caminhasse lendo um livro que não fosse verdadeiro? Fora isso, ele tem a prova humana do que essa Bíblia é capaz de fazer no coração do ser humano. Eu fui transformado por ela. Você foi transformado por ela. Nós somos testemunhas da autenticidade da palavra de Deus. Eu e você fomos transformados por esta palavra. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa mais, olha, se Jesus fosse um mentiroso e os seus apóstolos também, quem é que ia arriscar a sua vida para morrer por uma mentira? No primeiro momento que você estivesse prestes a morrer, alguém ia tirar na sua cabeça ou degolar você. Não, é mentira, é brincadeira, eu só estava brincando. Eles levaram tão a sério esta palavra que deram a sua vida por ela. Deram realmente veracidade a tudo que Deus realmente designou aqui. E eles propuseram até morrer por isso. Porque, irmãos, morrer por uma mentira é loucura. Mas vale a pena morrer pela verdade. Aleluia. Vale a pena morrer pela verdade. E nós precisamos dessas informações todas para que possamos testificar de que a Bíblia é verdadeira e fiel e que podemos crer em tudo o que ela diz. Minha pergunta é: você realmente crê na Bíblia? Então por que você não faz o que Ele manda? Tem muita coisa que Ele manda. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, por que você não muda? Por que você não aplica ela ao seu coração? Ela nos instrui em muitas coisas, as coisas práticas da vida e as coisas celestiais. E o interessante, por exemplo, é ordenado para nós não nos irá deixar a gritaria de lado, ser manso, amar, perdoar, servir de todo o coração, entregarmos totalmente ao Senhor para o uso dele. Por que nós não fazemos isso? Será que realmente nós acreditamos na Bíblia? Será que realmente nós amamos a palavra de Deus como ela está aqui? Será que nós olhamos para ela em atitude pessoal,
pessoal de verdade, nós nos submetemos ao senhorio dele. Porque os que são filhos de Deus obedecem a palavra desse Deus. E nós precisamos refletir sobre isso. Como está a sua vida em relação a esta palavra, a esta verdadeira palavra de Deus? Como está o seu procedimento diante dela? Leve a sério a palavra do nosso Senhor. Se apegue a ela. Não deixe ela de lado. Leia constantemente. Aprenda os mandamentos do Senhor e ponha em prática em sua vida. Se submeta ao senhorio das Escrituras. Deixe ela dominar o seu ser. Caminhe conforme ela descreve para que você caminhe. Porque todos aqueles que fazem isso são bem-aventurados sobre a terra. Deus é com eles, seja que situação e circunstância for. Porque guardou a palavra da verdade no coração, Deus também vai realmente lhe guardar e lhe amar de maneira preciosa e poderosa. Mas você precisa verdadeiramente abraçar e crer nesta palavra. E se há alguém aqui que ainda não crê, chegou o momento de você abrir o coração e pedir a Deus que faça uma transformação em sua vida. Chegou o momento de pedir ao Senhor que entre verdadeiramente em seu ser e mude o seu coração. E se você quiser fazer isso, eu quero orar por você, pastor. Há alguém aqui que sente que está falhando com Deus em não cumprir as Sagradas Escrituras e que precisa urgentemente voltar-se, arrepender-se e abraçar a palavra de Deus como única verdade em seu coração e em sua vida? Eu quero que você ponha-se de pé no seu lugar e eu quero orar por você. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Se você sabe que está em desobediência com esta palavra, esta noite, este dia, é dia de você se arrepender e confiar na inteira graça do Senhor para mudar isso em você, porque por você sozinho não vai conseguir. Somente a palavra de Deus é poderosa, é viva e é eficaz. É como espada de dois gumes que penetra dentro do nosso coração e opera de forma poderosa nos transformar. E se você sente isso, não se prenda. Dobre-se ao senhorio do Senhor. Diga: Senhor, eu preciso da sua ajuda para cumprir a sua palavra na minha vida, pois eu creio que tu és o Deus soberano que me amou, que me salvou, que me tem por filho. Eu quero honrar ao Senhor cumprindo a sua palavra. Bendito seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o Todo-Poderoso. Porque eu creio que Deus vai transformar os nossos corações. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Ó Senhor, eis aqui meus irmãos que reconhece, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, que precisam, Senhor, ser governado plenamente por Tua palavra. Que reconhece, ó Deus, que precisa, Deus, realmente quebrantar o seu coração diante de Ti e submeter-se, subjugar-se, ó Deus, aos ensinos, aos mandamentos, às instruções contidas em Tua santa e maravilhosa palavra.
Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus da glória, dai a cada um deles, ó Senhor, uma porção dobrada do teu Santo Espírito, para que possam, ó Deus, verdadeiramente andar em tua presença, honrar ao Senhor, ó Deus, com o cumprimento das Sagradas Escrituras em seu viver, e que seus corações transbordem, porque a obediência a Deus não é opcional. O Senhor tem mais prazer que se obedeça a sua palavra do que se ofereça sacrifícios e outras coisas mais, do que rituais, do que qualquer oblação que alguém possa realizar. A obediência à sua palavra traz gozo e deleite ao Espírito Santo, traz realmente alegria ao Espírito em ver alguém dizendo: Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim, Senhor, os teus desígnios, a tua palavra seja, Senhor, verdadeiramente vivida por minha carne, pela minha alma. Que meu espírito se deleite nisso, Senhor. Que a sua palavra, Deus, seja o verdadeiro alimento destas almas. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, sacie esta sede, transforme a vida dos meus irmãos, opera, Senhor, em seus interiores, Senhor Deus da glória, e faz, Deus, com que toda resistência e barreira e impedimento caiam por terra em suas vidas, meu Senhor da glória. E ainda, Deus, que circunstâncias externas, coisas, ó Deus, que estão além do nosso querer, ó Deus, possam, Senhor, vir sobre nós para tentar, ó Deus, fazermos descumprir os teus mandamentos, Senhor, que nós possamos vencer, Senhor, que nós possamos receber de ti força, graça, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor Deus da glória, a manter firme o testemunho fiel da tua palavra em nossos corações. Aleluia. E faz, ó Deus, luzeiros para iluminar, ó Deus, todos que estão à sua volta. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus da glória, que eles possam encontrar plena satisfação em guardar a tua palavra, para não pecar contra ti. Amém. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e quebrante outros que estão insensíveis, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus da glória, opera, Deus, em cada coração insensível, Senhor, que não consegue se dobrar a tua palavra, Deus, e que não consegue, ó Deus, alegrar o teu coração. Pai, em nome de Jesus, pode ser até, ó Deus, que isso seja necessário uma regeneração. E se for, Deus, opera, Pai, em nome de Jesus. Só tu podes fazer tal coisa. Só tu, ó Deus, pode dar vida ao que está morto, Senhor. Só tu, verdadeiramente, ó Deus, pode fazer reviver os ossos secos, sequíssimos, Senhor. Somente tu, ó Deus, pelo teu Espírito, pode, Senhor, enviá-lo, ó Deus, a soprar em corações, para que vivam, para que sejam cheios de vigor, Senhor, diante de ti, alegre-se no Senhor e possam se deleitar na palavra da verdade. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus da glória, eu te peço, ó Pai, não deixe que esta igreja possa chegar a um estado de mornidão e frieza, mas que todos abracem a genuína palavra do Deus vivo, e possa, Senhor Deus da glória, anunciar a todos e crer fielmente em tudo, em todas as palavras contidas na tua sagrada Escritura. Pai, molda-nos pelo conhecimento da tua verdade e alegre estes corações. Pai, em nome de Jesus, perdoe as suas faltas. Perdoe, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus Cristo, cada transgressão, cada mandamento descumprido, Senhor, diante de ti. Pai, envia, Senhor Deus da glória, o teu refrigério a esses corações e retire, ó Deus, a culpa de sobre eles, os seus ombros, ó Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, não somente pelos que nós cometemos, mas por aqueles também que iremos cometer diante de nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, alivia, Senhor, todo o jugo sobre os teus filhos e que eles possam receber a tua misericórdia e da tua graça, e que a partir deste dia eles possam correr a senda gloriosa, correndo, ó Deus, a estrada, Pai, da via dolorosa de Cristo, Senhor Deus da glória, em busca da santificação dos seus corações.
Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, ajuda meus irmãos. Nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a todos nós. Porque assim, ó Deus, nós entendemos que dependemos inteiramente do Senhor. Não queremos nos gloriar na nossa própria força, mas que viemos a nos gloriar no Senhor, a fonte da nossa vida. Ó Santo Deus, que o Senhor os abençoe e possa modificar a vida deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém.